Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Saber Matemática. Eu sou o professor Luiz e, como sempre, sejam todos bem-vindos a este canal, ok? Olha só, pessoal. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma página no Facebook chama Pitágoras Reforço de Matemática. E um inscrito nessa página de Reforço de Matemática Pitágoras me pediu o seguinte assunto. Ele quer saber como transformar números decimais em frações decimais. Como ele me pediu esse auxílio por lá, eu resolvi também trazer para cá, porque eu fiquei imaginando que muita gente por aqui também pode ter essa mesma dúvida, essa mesma dificuldade. Portanto, o vídeo de hoje vai ser sobre como transformar números decimais em frações decimais, tá certo? Então, bora para o vídeo. Ok, pessoal, então vamos lá. Eu vou trazer aqui esse primeiro exemplo para vocês. Me acompanhe aqui. Olha só, eu tenho 0,6, correto? Esse daqui é um número decimal. Olha só, o zero está separado do 6 pela vírgula. É um número decimal. O que a gente precisa fazer aqui? O que a gente está querendo fazer aqui, na verdade? A gente quer transformar esse número decimal em uma fração decimal, certo? Então, observe o seguinte. Depois da vírgula, eu só tenho um algarismo, que é o 6. E são esses detalhes que a gente vai observando para poder fazer essa transformação. Então, qual é o primeiro passo que a gente vai dar aqui? A gente vai esquecer a vírgula e vai escrever o número inteiro sem ela. Então, 0,6 sem vírgula vai ficar 0,6. Como o zero, já ouviram a expressão zero à esquerda não tem valor? É isso mesmo que a gente vai usar aqui. Como o zero do lado esquerdo do algarismo não tem valor, a gente vai colocar somente o 6, correto? Bom, continuando o nosso raciocínio, lembrando que nós temos um algarismo depois da vírgula, embaixo, no denominador da fração, a gente vai colocar um 10. Por que um 10, professor, que a gente vai colocar aí? Bom, porque a gente coloca um zero para cada algarismo que estiver depois da vírgula. Se aqui eu tivesse 66, eu colocaria 100. Se aqui tivesse 888, eu colocaria 1000. Ou seja, para cada algarismo do lado direito da vírgula, eu coloco um zero. Como nesse primeiro exemplo eu tenho um único algarismo, que é o 6 depois da vírgula, eu coloquei então um 10. Por isso eu transformei 0,6 em 6 décimos, ou 6 sobre 10, certo? Então, praticamente, nós já resolvemos tudo. Nós transformamos números decimais em fração decimal. Bom, mas como a matemática está aí para simplificar a vida da gente, o que a gente pode fazer ainda mais? A gente pode diminuir esse número, simplificando, né? Então eu posso simplificar, dividir o 6 por 2, que já é uma simplificação, e o 10 também por 2, não é isso, gente? Então, 6 dividido por 2, que é igual a 3. E 10 dividido por 2, que é igual a 5. Então, nós temos aqui a fração decimal e a simplificação dela, correto? Lembrando que quando a gente for fazer essa simplificação, o número que a gente for usar para simplificar, a gente tem que usar tanto no numerador e no denominador o mesmo número. A gente não pode dividir o 6 por 2 e o 10 por 5. Tem que ser números iguais e não números diferentes, correto? Lembrem disso, tá ok, pessoal? Muito bem, então eu já aproveito aqui, se vocês estiverem gostando do vídeo, já se inscreve no canal, já ativa o sininho e já deixa o seu like, né, pessoal, que é para fortalecer o nosso trabalho por aqui. E também te peço que compartilhe nas redes sociais com seus amigos, porque parece brincadeira, mas tem muita gente que tem dificuldade de fazer esse tipo de transformação, transformar números decimais em frações decimais, ok? Então, vamos continuar aqui, vamos trazer um exemplo 2. Bom, nesse exemplo 2, eu vou trazer 0,40. Então, a gente vai transformar esse número decimal em uma fração decimal. Como eu falei aqui
começo dessa nossa conversa, a gente vai observar os algarismos que vêm depois da vírgula, não é isso? Então, eu trago para cá, para o numerador, o meu número inteiro, ou seja, o que eu quero dizer com o número inteiro? É um número sem a vírgula, tá certo? E nesse caso aqui, o número sem a vírgula vai ser o 40. Por que o 40, professor? Se tem um zero aqui do lado esquerdo. Bom, eu não acabei de dizer que zero à esquerda não tem valor, então o zero à esquerda do 40, se ele não tem valor, eu não trago ele para cá. Então o meu número fica, então, 40, ok? Muito bem. Continuando o nosso raciocínio, se eu tenho dois algarismos, olha só, se eu tenho dois algarismos depois da vírgula, então eu vou acrescentar 2 zeros na hora de montar aqui o meu denominador. Então eu coloco o 1 e 2 zeros, cada um para cada algarismo desse número 40. Então eu fico com 40 sobre 100. Deu para entender, né, gente? Não ficou nenhuma dúvida de como que a gente fez essa transformação de 0,40 para 40 sobre 100, ok? Bom, como eu também disse antes, sempre que for possível, a gente pode simplificar tanto o numerador quanto o denominador dessa nossa fração, não é isso? Então é isso que a gente vai fazer agora também, nesse caso aqui, nesse exemplo. Bom, se ficar difícil de vocês simplificarem definitivamente pelo número maior que vocês encontrarem, então vou simplificando aos poucos. Bom, se 40 é um número par, eu vou dividir ele por 2. 100 também é número par, eu vou dividir ele também por 2. Então, 40 dividido por 2, que é igual a 20. E 100 dividido por 2, que é igual a 50. Ó, já ficou um número bem menor da gente trabalhar, né, gente? A gente transformou em 40 sobre 100 em 20 sobre 50. Mas ainda é possível diminuir ainda mais o valor desse número, que para ainda ficar mais fácil da gente trabalhar com ele. Como ainda é par, eu também vou poder simplificar 20 por 2 e 50 por 2. Então, 20 dividido por 2, que é igual a 10, e 50 dividido por 2, que é igual a 25. Perceberam? Olha, nós saímos de 40 sobre 100, já estamos em 10 sobre 25. Mas eu ainda posso ir além. Eu posso simplificar o 10 por 5, não posso? E posso simplificar o 25 também por 5. Voltando a lembrar que eu preciso simplificar ou dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, tá certo, pessoal? Não esqueçam disso. Não vão ficar batendo cabeça à toa aí, não. Correto? Então, 10 dividido por 5, que é igual a 2. E 25 dividido por 5, que é igual a 5. Agora sim, nós já chegamos num certo limite para que dessa nossa simplificação. Nós transformamos primeiro o número decimal 0,40 para 40 sobre 100 e fomos simplificando até transformar 40 sobre 100 em 2 sobre 5 e agora fica muito mais fácil da gente trabalhar num cálculo qualquer que a gente precise fazer. Tá certo, pessoal? Espero que esteja ajudando vocês aí a tirar as dúvidas sobre essa questão aí da transformação de números decimais em frações decimais, tá certo? Bom, eu dei um exemplo com o numerador 10, já dei um exemplo com denominador 10 e já dei um exemplo com denominador 100. Então, para a gente fechar aqui com chave de ouro, vamos dar um exemplo aqui com o denominador 1000, correto? Então, olha só, acho que está dando para vocês verem aí, né? Deixa eu observar aqui se está dando tudo certinho. Acho que sim, está tudo ok. Vamos lá, continuando. Vou colocar um número aqui qualquer, 24,826. É um número bem grande, né, gente? 24,26. Nós temos aqui no total 5 algarismos, mas depois da vírgula eu só tenho 3 algarismos, correto? Continuo lembrando que eu coloco um zero ao lado do 1
para cada algarismo que eu tiver depois da vírgula. Se eu tenho aqui 3 algarismos depois da vírgula, eu vou acrescentar 3 zeros depois do 1. Então vamos lá, vamos fazer isso. Vou esquecer a vírgula e vou trazer para cá o número inteiro sem a vírgula, 24.826, correto? Bom, feito isso, eu vou resolver o denominador. Continuo dizendo, se eu tenho 3 algarismos depois da vírgula, então ao lado do 1 eu coloco um zero para cada algarismo. Então eu fico com 24.826 sobre 1.000. Esse número já fica mais difícil de simplificar, mas quando vocês forem resolver aí nas atividades de vocês ou nas provas, sempre procurem saber se é possível ainda simplificar para ficar mais fácil de vocês usarem o número depois da simplificação. Ok, pessoal? Muito bem, então. Tomara que eu tenha conseguido passar essa mensagem para vocês nesse vídeo, que vocês tenham tirado o máximo de dúvidas possível. E, da minha parte, eu vou ficando por aqui, mas eu aguardo vocês nas próximas oportunidades, nos próximos vídeos, ok? Então, até lá. Tchau!